Hoje eu quero mostrar o que você precisa fazer antes de você fazer a sua primeira ligação de prospecção para aumentar as chances da sua abordagem ali, das suas vendas realmente avançarem, tá? E eu tenho certeza de que quando esse vídeo aqui terminar, você vai sair sabendo exatamente como preparar uma ligação de prospecção, uma prospecção, antes mesmo de você pegar o telefone, antes mesmo de você falar com o decisor. E um dos motivos no qual eu resolvi fazer essa aula é porque esse aqui é um dos primeiros assuntos da nossa imersão de venda de frete ali nos canais de prospecção. E eu percebi que já ali na primeira aula, esse assunto, ele trouxe muita clareza para quem está na imersão. E ele mudou também bastante a forma de pensar das pessoas antes de prospectar. E, obviamente, trouxe muito mais resultado, vamos dizer assim. Então, por que não trazer isso para cá? Para que você também aprenda, né? Para que você também faça aí e você também tenha resultados, obviamente. Bom, a maioria das pessoas, quando fazem ou querem aprender sobre prospecção, elas têm a ideia de que elas precisam aprender a como começar uma ligação, né? Como que eu começo uma abordagem? Como que eu começo? Só que na minha opinião, é aí que começa o problema. Por quê? A prospecção, ela começa muito antes. Então, diferente do que a gente aprendeu, diferente do que a gente pensa, a prospecção não começa quando o cliente, de fato, atende o telefone. Não. Ela começa quando ali, ó, a gente está fazendo a preparação, né? Quando a gente está organizando a nossa agenda, quando a gente está, enfim, fazendo a nossa pesquisa. Então, se você pensar comigo aqui, pensar junto comigo aqui, quando você liga para uma empresa, qual é a primeira coisa que muitas vezes a gente que está ali na prospecção, na venda de frete faz? Qual que é a primeira atitude que a gente tem? Normalmente a gente pensa em falar do quê? Da gente, de se apresentar, de falar dos nossos diferenciais, né? De como que a gente pode ajudar e muitas vezes até em como convencer o cliente a ouvir e até se tornar o nosso cliente. E é aí que está o maior erro, tá? O maior erro. Por quê? Quase ninguém separa aí um tempo antes da abordagem para pegar o cliente ali e preparar a conversa para saber o que ela vai falar com ele. Então, é justamente esses minutos que antecedem, vamos falar assim, a sua prospecção. É claro que eu faço isso bem antes, mas você pode fazer ali 5 minutos antes. E isso, antes de ligar, é que faz toda a diferença. Então, antes de ligar para qualquer pessoa, eu sempre penso em 3 coisas, pelo menos, tá? A primeira coisa que eu penso é algo muito simples. Vale a pena investir meu tempo nessa empresa? Por exemplo, eu entrei ali, você sempre vai pesquisar, você vai entrar no site, você vai entrar no LinkedIn, sabe? Vale a pena? O produto eu posso transportar? É um cliente que está na região em que eu tô, que eu transporto, que faz a rota? Porque muitas vezes a gente vai ali, insiste numa empresa, sendo que ela nem tem perfil do que a gente está procurando, do que a gente pode transportar. E é aí onde a gente perde muito tempo e não consegue se conectar. A segunda coisa é, eu consigo descobrir alguma informação antes de ligar? Qual é a informação? Qual que é o segmento, o tipo de operação dela? Alguma informação, matriz, filial, produto novo que eles estão fazendo, que eles estão produzindo, alguma mudança? Por quê? É isso aí que vai ajudar com que eu me conecte, sabe, com o decisor ali no início da minha ligação. Qualquer coisinha, qualquer detalhe ali, ó, que me ajude a começar uma conversa que vai fazer sentido, né? Falar para ele que eu vi que eles têm uma filial nova,
que eu vi que eles mudaram o produto, aumentaram a produção, enfim, qualquer coisa. E isso você vai achar no site, você vai achar no LinkedIn, eu tô falando aqui no Google também, e muitas coisas, tá? Você não consegue, vamos falar, adivinhar isso. E, inclusive, se você trabalha com venda de frete, quer aprender mais sobre prospecção, negociação, enfim, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu tô trazendo vídeos novos, abordagens novas, para que você melhore aí a sua prospecção. Bom, e a terceira pergunta para mim, sem dúvida, é uma das perguntas mais importantes dessa vamos falar dessa pré-abordagem, dessa pesquisa ali, que é o quê? O que eu preciso descobrir quando essa pessoa atender o telefone? O que eu preciso saber? Porque diferente do que a gente pensa, a prospecção, ela não é para eu vender, ela é para eu entender. A primeira abordagem é para eu entender se existe aderência, se ela pode ser o meu cliente. O que eu preciso descobrir? O tipo de carga, a região, se tem volume, se contrata a transportadora. O que é que eu preciso saber? Que é importante para mim? Você consegue perceber que durante esse tempo todo aqui eu não falei em momento nenhum de mim? Em momento nenhum eu falei de apresentar a transportadora, de como apresentar? Não. Porque antes de falar de nós, de mim, eu preciso entender o cliente. Eu preciso entender se faz sentido eu falar com ele de verdade, porque nem sempre ele vai ser o cliente ideal. E quando a gente faz isso, a conversa muda. Quem tá do outro lado também tem essa percepção. Por quê? Porque a gente para de tentar ficar convencendo quem tá do outro lado que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente é aquilo, e a gente começa a entender se existe mesmo uma oportunidade. E isso abre portas, é totalmente diferente, é genuíno. Então você precisa fazer isso. Faz um teste na sua próxima prospecção. Antes de você pegar o telefone para ligar, separa aí 5 minutos. Eu gosto de fazer isso antes da minha prospecção ali, porque eu arrumo minha agenda no domingo, você já sabe, então eu faço isso muito antes. Mas separa 5 minutos e responde essas 3 perguntas. 3. Eu tenho certeza absoluta que a qualidade da conversa que você vai ter com esse decisor que está ali do outro lado vai ser totalmente diferente. Totalmente. E é isso que a gente precisa entender da prospecção. E eu quero ouvir de você aqui nos comentários também, hoje, qual que é a sua maior dificuldade na prospecção? É encontrar empresa, é falar com o decisor, é abordar a pessoa certa, encontrar ali, enfim, quem é que fecha os fretes, o que é? Porque para mim é muito interessante saber, e eu gosto de acompanhar o que está acontecendo na prática, do que vocês estão vivendo na prática, e de fato muitas dúvidas ali que vocês deixam por aqui podem se tornar, vamos falar, acabar virando temas de vídeos, né, dos próximos vídeos aí do nosso canal. Então faz esses 3 pontos, né, anota aí de cada cliente, você vai fazer isso super rápido, tá? E guarda uma coisa que eu vou te falar a partir de agora. A prospecção, ela não começa quando a gente pega o telefone para ligar. Ela começa na nossa preparação, com forma intencional, tá? Ela começa quando a gente realmente sabe o que a gente está fazendo e tem intenção de fazer aquilo. Porque quando a gente muda a preparação, a gente também muda automaticamente a qualidade da nossa conversa, porque eu sei exatamente o que eu quero descobrir, eu sei exatamente qual pergunta eu tenho que fazer e eu sei exatamente com quem, qual a empresa que eu estou falando. Perfeito? Eu te espero. Até o próximo vídeo.